outra coisa que o professor falou, ele dividiu aqui, ó, na tabela, que as células tronco, ela tem as células totipotentes e as multifotentes. Então, as totipotentes são as células que podem se especializar em qualquer órgão, e as multipotentes em alguns órgãos específicos. Tem algumas características que podem ser, elas podem se transformar, né? E aí aí essas células tronco, elas podem se desenvolver em células linfóides e as células mieloides. As linfóides podem se maturar lá no medula óssea, que desenvolve e forma o linfócito B, que o B vira o plasmócito, né, quando ela se especializa, né, para produzir anticorpos. E o mieloide do tipo dos linfócitos T, que aí aquela que a gente fala aqui, que é a de defesa, né, o de ataque, né, é o killer, tudo. É a imunidade mediada por célula. E lá no tecido, células mieloides, né, elas têm os basófitos, neutrófitos, monócitos, né? Então, a gente tem que lembrar que os monócitos, elas podem quando ela sai do tecido, do vaso, ela se modifica, ela se diferencia, formando macrófago. Monócito vira macrófago. E aí tem uma parte que essa é os monócitos. Aí ela também pode se diferenciar, os monócitos em células dendríticas, que é aquelas que vai trazer, ó, o que é isso aqui? Vai trazer pro linfócito B para ele vir e fazer mostrar para ele o que deve fazer. Aí tem os mastócitos, neutrócitos, são células mieloides granulócitas, aquelas que tem os pontinhos, e agranulócitos, que são os leucócitos mesmos do sistema linfóide, eles são agranulócitos, sabe? Já os de mieloides costumam diferenciar na parte granulócitas. Outra coisa importante é a gente saber o que é antígeno, né? Que o antígeno é um combatente específico. Ele são proteínas, né? Eles são chamados de imunoglobulina. São proteínas específicas neutralizadoras dos receptores do componente não senso, o componente estranho do corpo, um micro-organismo e tal. Que mais? Ele impede de o antígeno passar, né, suas características, sua formação genética para frente. Então ele neutraliza. Então ele ocupa os receptores do antígeno, o anticorpo. Então o plasmócito faz isso. E a gente tem dois tipos de imunidade. A imunidade inata, inespecífica, né? E tem a imunidade mediada por célula ou chamada de adquirida ou chamada de adaptativa. E na imunidade inata ou inespecífica, ela tem duas fases, né, de barreira, duas barreiras. Uma barreira primária, outra secundária, né, de primeira linha, de segunda linha, né, que o professor falou. De primeira linha seria a pele, tecido, que a gente tem glândulas que faz a fagocitose, já que expulsa, que já destrói de plano, né? Então seria no estômago os sucos sucos gástricos, né? A parte, a acidez da parte genital, basicidade que seja, as
Na boca tem também, tem as amígdalas, né, que liberam lá, tudo defesa de primeira linha, né, que falou. E essa defesa é imediata, é expulsa. De segunda linha seria a febre. A febre é uma que aquece o corpo, né, um mecanismo, né, mecanismo físico, químico, que faz com que iniba o metabolismo do corpo estranho, junto com o nosso também, que dá moleza e faz com que o metabolismo reduza e consegue desnaturar proteínas, né? Que a maioria dos componentes do micro-organismo são de natureza proteica. Então, nessa barreira de segunda linha, ela já consegue eliminar vírus em geral, né? Seres estranhos. Já de terceira linha, já a gente tem que lembrar nas células de defesa, linfócito, o B, né, e o T atuando aí com a parte de formando o sistema de defesa, a memória de defesa. Coisa que a gente pode lembrar que é na imunidade inata, ela tem uma resposta de 0 a 4 horas. Já na adaptativa, ela já tem, ou específica, ela já tem ela desenvolve uma resposta após 7 dias. Ela é mais lenta para conseguir fazer o corpo criar memória e depois atacar com maior velocidade, né? E igual, que é mais rápido, a gente consegue ter os componentes químicos, físicos, mecânicos, né, que é a parte da piloereção, dos cílios que expulsa, a mucosa é outro, tudo barreira primária. Febre, inflamação, elas são respostas mais rápidas, elas uso do sistema imunológico também, mas só que aquelas que já tem como é que fala? Na barreira de segunda linha tem que lembrar aqueles sinais flogísticos lá, que a gente faz a fagocitose, a ingestão, digestão e a expulsão, né? A digestão, que a gente faz nessa fase de 0 a 4 horas, até acontece edema, né? Os sinais logísticos, dor, calor, rubor, edema e a perda de função, né? E aí, esses primeiros sintomas aí a gente pode acontecer já agindo a segunda linha, né? Atuando como barreira contra esse corpo estranho. Aí aquela que demora mais, que tem a inflamação prolongada, que é onde que a gente vai desenvolver a imunidade de memória, né? Que aí a hora que a gente tem um segundo contato, a gente age de uma forma mais rápida. Ou aí ela vira como se fosse uma segunda linha, né? Que aí a parte de quando você entra com contato com esse corpo estranho já responde mais rápido. Enquanto você tem o primeiro contato é a terceira linha, porque ela demora mais. Porque ela tem que fazer aquela diferenciação do linfócito B em plasmócito, para ele começar a produzir anticorpos específicos contra aquele vírus. Quando a gente estuda como diz, a gente estudou a imunidade inata e específica e a imunidade específica adquirida ou adaptativa, são os 3 nomes. Dentro dessa segunda aí, a imunidade adaptativa, específica, adquirida, a gente estuda duas subclasses, os tipos de resposta imune. A gente tem resposta imune humoral e a celular, unidade celular.
a gente tem que associar, quando fala de imunidade humoral, resposta humoral, a gente tem que lembrar do linfócito B, que é o linfócito B que vai produzir os anticorpos para ocupar aqueles receptores lá e vai acontecer a neutralização. Aí depois vai acontecer a fagocitose, que é onde vai acontecer, porque esses anticorpos, eles liberam, como diz, elementos químicos, né, componentes, mediadores químicos, né, que faz com que atraia os fagócitos, são vários, né, aqueles células mieloides, linfóides lá, então eles são, aqui a gente viu que são fagócitos, vamos ver aqui, são aqui os fagócitos, ó, então os fagócitos são esses, os basófilos, eosinófilos, neutrófilos, mastócitos, monócitos, macrófagos, células dendríticas. E os linfócitos são esses de baixo. O que acontece? O linfócito B modifica em plasmócito, que produz os anticorpos. Os anticorpos possuem mediadores químicos que vão atrair os fagócitos. Os fagócitos, esses aqui, né? E assim, primeira, para que a gente estudou em fisiologia, geralmente costuma ser o macrófago que vai e engloba, né, o corpo estranho, e aí vai acontecer a opsonização, que é justamente quando acontecer a neutralização pelos anticorpos, que é aqueles dentinhos que vão abraçar e ocupar os receptores do corpo, né? Seria um vírus, por exemplo, um ser, um micro-organismo, e aí esse mecanismo de ir em direção a esse corpo, esse mediador que vai ser liberado, aí vai acontecer a fagocitose. É justamente esse procedimento chamado opsonização. Aqui eu estou vendo aqui, ó, são os mastócitos que liberam os mediadores inflamatórios, né? Facilita a fagocitose. E aí a outra resposta, que a gente estava falando da resposta imune humoral, aí tem a resposta imune celular, que é feita, é realizada pelos linfócitos T, eles são matadores citotóxicos e usa os lisossomos como digestoras, né? Elas digerem, né? Digestivas, células digestivas vão lá, a faz o fagossoma, vai lá, engloba, aí o lisossomo adentra o fagossomo e acontece a liberação de células de enzimas digestivas, e aí acontece o fagolisossomo. A formação do fagolisossomo acontece a digestão das células. Aí nessa parte aqui, esses linfócitos T, elas agarram, né, seria o corpo estranho, e ela libera aí ela vai ter um procedimento bioquímico lá que a gente não estudou, que é bem profundo, vê na medicina, que vai acontecer, as citocinas vão ser liberadas, uma vai chamar perfurina, vai fazer furinhos na membrana do corpo estranho, isso aí é o linfócito T que vai liberar lá. E aí essa perfurina, depois ele ejeta as citocinas, que aí tem a granzina, tem vários mediadores aí, enzimas que vão destruir a célula. Acontece a lise, né, dessa célula infectada. Tem uma nomenclatura que a gente é bom saber, que chama ligação antígeno-anticorpo. Quando eu falei da neutralização e da opsonização,
a gente tem que ocorre essa ligação antígeno-anticorpo, que é justamente quando os anticorpos, aquele Y entra nos receptores do antígeno e neutraliza os receptores, como dizem, impedindo que ele faça qualquer reação, qualquer multiplicação. E vai ter aquela liberação de mediadores químicos que vão atrair para fazer a fagocitose rápida. Eu vi um vídeo interessante que ele falou assim que tem certos micro-organismos que conseguem se esconder muito bem. Então, o que acontece? Os anticorpos seriam sinalizadores para fazer com que os fagócitos cheguem e englobem, identifique logo, né? E englobe logo esse micro-organismo já neutralizado mais rápido. Porque tem hora que se não tivesse sinalizador, ele não consegue identificar esse corpo estranho e não faz a fagocitose e não acontece a eliminação dele, sabe? Eu já falei momentos antes a questão das células T, né, que é os linfócitos T, eles se diferenciam em células auxiliares e células citotóxicas. As auxiliares são a CD4, que eles falam lá, TCD4, que eu acho que é justamente do HIV que o vírus, né, ele consegue manipular e impedir com que as células T auxiliares trabalhem, né, para identificar e mostrar para as outras que eliminam essa célula estranha. E aí essas T auxiliares são as células TCD4 e tem as células T citotóxica, que é o CD8, né? Que elas liberam toxinas e elas são chamadas também de natural killer, né? Tem as killer e tem natural killer. Aí a gente fala de corpo estranho e tal, pode ser um agente cancerígeno, uma célula anormal que está multiplicando de forma anormal, a CD8, a citotóxica, ela já ataca direto e já elimina essa célula anormal do corpo e já faz a atuação da perfurina. E a natural killer também vai atacando e já acontece a destruição da célula de forma que a gente chama de apoptose, né? Agora a gente vai falar sobre a outra coisa que a gente pode desenvolver na imunidade adaptativa. Tem a parte de vacina, contato com um corpo estranho, né? A gente pode fazer 4 subdivisões, né? Uma de forma natural, a subdivisão primária faz assim: a imunidade adaptativa pode ser natural ou artificial. Na artificial, a gente pode ter o uso de vacinas e de anticorpos, né? No caso, a vacina, que é o contato com uma forma que não contamine nosso corpo, uma célula atenuada, um vírus atenuado, um ser atenuado, um micro-organismo atenuado, ou parte dele, para que o nosso corpo entre em contato e faça com que a imunidade adaptativa se desenvolva e a gente crie anticorpos, né? E a gente responda caso a gente entre em contato com essa doença, esse vírus dessa doença, de uma forma que ela seja virulenta, né, ou seja contagiosa. E a outra forma seria a picada de artificial, que aí a gente vai ter contato com o antígeno, por exemplo, o veneno de uma cobra. E aí o que a gente faz? A gente injeta o soro. O que é o soro? É uma forma artificial que já aplica o anticorpo que a gente tirou de um outro ser que esse vírus
porque esse vírus, que esse veneno não mate, por exemplo, eles pegam o anticorpo que foi produzido no cavalo e injeta na gente, porque tem uma resposta rápida, mas ela não cria memória. E a outra, essa aí, ó, artificial, soro ou vacina. E natural, contato com leite materno ou da placenta para o filho, que já eles passam o anticorpo, que é a forma. Quando a gente fala de anticorpo, a gente fala que é uma forma passiva. E quando a gente fala que é vacina e contato com o antígeno, a gente fala que é ativa, porque o organismo precisa ser ativado para ativar a imunidade adaptativa para ela criar uma memória, né, que é onde os linfócitos B vão se especializar em clones, vão se multiplicar em clones e vão criar memória imunológica para criar depois, um segundo contato, uma resposta rápida, né, aquele corpo estranho. Então, imunidade natural pode ser o placenta ou o leite materno, e também pode ser o contato justamente com aquele corpo estranho, aquela doença, né, que vai ser contaminado e você vai, de forma lenta e sofrida, a gente vai criar imunidade. Ou a gente morre com ela, né? O que acontece com a Covid. Tem uns que escapam, porque o organismo a longo prazo conseguiu combater aquele corpo estranho e já criou uma memória, né? Então é isso. Então a gente tem que lembrar que a passiva é por anticorpo, é um anticorpo que você entra em contato para não ter um efeito rápido, não tem efeito prolongado, ele é só para aquele momento. E a ativa já cria uma memória longa, que aí tem artificial e natural, e a gente vai desenvolver a memória criando anticorpos para caso a gente entre em contato novamente. Uma coisa que eu esqueci de aprofundar mais, as características da febre, que ele fez uma questão num trabalho de sala lá, os prejuízos e os benefícios da febre, né? Que, aliás, quais são os prejuízos que pode trazer a febre? Seria que acelera o batimento cardíaco, então, caso que os idosos têm problemas cardiopulmonares, podem até, como diz, virar a falência por causa da febre. Acontece a desidratação, o desequilíbrio eletrolítico, né? Os íons, né? Eles não vão trabalhar de forma correta, vão ficar desordenados. Convulsão em crianças, justamente por causa desse equilíbrio, né? Eletrolítico aí. Questão do potencial de ação pode estar prejudicado, acontece delírio, coma. E os benefícios que eleva, o que acontece aqui? A elevação da temperatura diminui a velocidade da reprodução desse corpo estranho, do vírus, por exemplo. Então ele reduz o número de micro-organismos, também inativa as enzimas, toxinas do micro-organismo, eleva o nível de resposta